E aí o Joe, para quem não conhece, ele tem sua clássica deck box aí, né, da Quali, né? Alô, Quali, patrocina a gente aí, né? E ele traz essa deck box aí. E com certeza, quando você vê as cartas deles, não vão fazer jus, né? Vocês vão ver esse Tribe aí, que é uma coisa linda, esse deck dele, né? E realmente é um deck, ele é um deck rápido, né? Mas diferente do Infect, quer dizer, já queimou a língua falando que o Infect não tinha plano B, né? Então vamos dizer assim que o Tribe tem um plano B e um C, Sim, né? Para não dizer que ele só tem o plano B, né? Realmente o fato de ter o azul no deck faz uma diferença muito grande, né, Felipe? muito grande. E é um deck que eu posso dizer que entra bastante parecido com o Infect. Você sabe que ele existe, mas às vezes você não sabe como jogar contra. Que hora que você mata o bicho, como que você mata o bicho. E principalmente pro Mono Red, é um pseudo problema que o bicho ele tem a bunda muito grande. Então, às vezes, o raio não mata, você tem que dar 2. E você não mata do mesmo jeito. Sim, Você sim. acaba gastando, às vezes, muito recurso para matar uma criatura que você não consegue matar. Pelo menos não em Boltz e Galvanic. Não. E aí, se você der. Vamos supor que ele dificilmente vai bloquear os bichos do Mono Red. Porque ele sabe que ele pode tomar um raio. E aí o Mono Red vai lá e usa um Galvanic. E aí ele descarta uma carta e sobrevive ao Galvanic. E aí você tem. Então, assim, a chance do Tribe se manter na mesa é muito grande com essa habilidade dele. Então, realmente, pro Mono Red, ele precisa de um início coerente. Ele não precisa ser explosivo. Mas ele precisa lembrar que ele pode morrer num ataque. Né? Então o Mono Red ele também precisa ter essa ideia. E aí a gente tem algumas questões, porque a gente não tem acesso à lista do Joe, mas assim, ele pode estar trabalhando com proteções. E aí os decks monocolor sofrem muito para se defender do Tribe. Você sabe uma proteção que ele usa? Qual? Prismatic contra Mono Red é incrível. O Prismatic ele tem uma função ridícula nessa match, porque assim, ao mesmo tempo que ele é ofensivo para poder ganhar no ataque, se o Mono Red achar que vai ganhar na volta, não vai ganhar. E vamos lá, vamos começar aqui a nossa rodada de número 2. Temos Luiz Felipe de Mono Red Ping e Jonathan Jensen, nosso amigo Joe aí, jogando de UW Tribe Combo. Como a gente comentou aqui, eu vou até ler um comentário, deixei pra ler na hora que a gente começasse a gravação do Rubinho, né? Que ele mandou uma coisa muito legal. Sabe quem que vai saber jogar contra um Tribe? Quem jogou em 2018. É verdade. Eu pensei algo do tipo quando a gente tava falando de não conhecer o deck, porque assim, se você entrou no Pauper há 2 anos atrás, 3 anos atrás, você nem sabe da existência do Tribe. Exato. Porque, na verdade, o Tribe, entre aspas, ele evoluiu. Ele virou um Calgates. Sim, né? sim. A ideia do Tribe, ele já, nesses últimos 3, 4 anos, ele apareceu pontualmente, não fez grandes resultados, mas ele foi se adaptando, ele foi colocando outras coisas, ele splashou outras cores, ele chegou a ser bunch, ele colocou verde, não só por causa do whiteout, né, quem foi comentou aqui, o Paçocas, ele comentou, o whiteout, que o whiteout ele tá nesse deck, não para ser usado, para ser castado, né? É só para usar a habilidade dele, então assim, o verde não é adicionado. Mas eventualmente tem decks que usam ali cartas para poder ser um hate, né? E agora, principalmente com o ciclo de passagens, né? Que você consegue splashar uma terceira cor com mais facilidade, né? Deixa eu inverter os pontos de vida aqui. Só um minutinho para ajeitar. Vão brigar comigo. E aqui eu acho uma coisa muito engraçada, o jogador de Mono Red. Os bichos, eles não entram em pé. Eles já entram no drift. Eles já... mana já deitada, bicho já deitado tirando um. Ele já entra atacando, né? Igual aquelas habilidades que colocam token já atacando, né? O Mono Red tá nessa linha, né? E realmente ele começou bem, né? Ele entrou aí com o Macaco, veio com o Voldaren, o Voldaren Old Frame aí, que ficou bonitão de Innistrad Remastered. E aí o Joe tá no caminho dele, tá construindo o jogo dele, não entrou, não gastou demais o Tribe no momento, né? Tá ali realmente construindo porque ele sabe que ele vai ser agressivado. Então, assim, se ele não consegue ganhar no primeiro ou no segundo turno, o plano dele é realmente, assim, cadenciar o jogo e segurar o Mono Red para não perder rápido. É exatamente isso, né? Ele vai para uma linha aonde ele precisa de um tempinho no Tribe. Sim. Ele precisa gerar esse recurso, conseguir
conseguir garantir uma pequena vida, chegar num ponto que ele controla, entre aspas, 10, 8 de vida, com prismático, com counter, e aí, assim, beleza, agora é minha vez. Sim. Ele tendo 2 cores, então ele vai precisar ali ciclar um Loren, então ele vai precisar ir ganhando esse tempo. Ele precisa comprar pequenas vantagens. Então, às vezes, por exemplo, ele comprou um segundo Tribe, talvez ele precise queimar o primeiro, para ganhar um tempo, puxar remoções, porque o Mono Red, ele sabe. Se vier um Tribe, o Joe ali com 3, 4 manas no campo, ele pode tomar um blowout ali e, cara, ele pode ter quantos raios ele quiser que ele não vai conseguir vencer o Tribe, né? Então, assim, o Mono Red também precisa tomar esse cuidado, porque normalmente é virar e abraço. Ele não fica controlando o jogo, ele não quer segurar o jogo, até porque ele sabe que o fôlego dele, por mais que não é igual um Dota, por exemplo, que ali no turno 4 você já cuspiu sua mão toda, o ping ele tende a ser mais cadenciado. Então, por exemplo, agora ele faz o Flame Breather, então assim, ele vai segurando o jogo, então ele vai cadenciando. No geral, pro Tribe isso é ok. Ele consegue ir administrando esses pontos de vida para não perder rápido. Mas agora a gente entra numa situação que ele tá sendo agressivado, ele já tá com 11 de vida, tem o Kessig na mesa, que vai potencializando os burns dele. Então, realmente, o Joe, ele tá chegando aqui no turno 3, que a gente fala, né? No turno 4, vai ser essencial para saber se ele vai ter condição de segurar essa partida ou realmente o Mono Red vai explodir para cima dele. Ele conseguiu buscar a mana branca, né? Então ele pode fazer Tribe. Eu não vi na mão. Que draw! Eu ia falar, mano. Ele vai conseguir fazer o Tribe, mas ele não tem prismático que ele comprou. Pronto, é isso. É isso. Né? E a gente sabe que, assim, com a saída de alguns decks, os monoheads nem no side usam Flare Pain, por exemplo, né? Para poder evitar de não tomar um Prismatic. O Prismatic acabou caindo bastante em desuso. Então, assim, o Joe ele tem um recurso gigante aqui, porque ó, ele vai fazer o Prismatic porque ele sabe que o cara abrindo de Synthesizer, ele vai tomar mais mágicas nesse turno, seja uma ou duas, né? E aí é aquele turno que o quê? Se o cara tem 2 raios e um Fire Blast, acabou. Acabou. Então ele já se previne disso, já faz o Prismatic, e aí tem o ponto. O Tribe é branco. Então ele consegue ter o flashback do Prismatic. O draw tá muito em dia, amigo. Tá, muito em dia. Aí fica complicado, porque assim, ele comprou o segundo Prismatic, né? Então realmente assim, ele pode fazer o Tribe agora quase que sossegado, porque ele vai ter o flashback. É que eu não sei se ele tem a segunda planície, né? Ele não tem a segunda planície. Mas assim, é difícil pro Mono Red lidar com o Tribe agora. E se não me engano, ele já tem um side-out na mão. Então, assim, ele consegue talvez queimar alguma carta na primeira instância sem gastar o Prismatic, para realmente na volta ter uma opção de conseguir ganhar. Porque ele tá no cenário ruim, ele ainda manteve os seus 11 de vida, mas assim, o Mono Red tá com o campo feito, né? Ele fez o segundo Synthesize e tem o Cass, que já tem 2 criaturas que podem agressivar. E você quer uma outra play, que é a seguinte: você tem aqui um turno, né? A Prismatic te dando um turno extra no Pauper. Sim. Né, contra Monodex, pra mim, a Prismatic é turno extra. Sim. Você fez uma Prismatic em resposta ao ping e você não tomou nenhum raio em resposta. Então você, na leitura de jogo, mesmo a gente não vê na mão do Luiz Felipe, você sabe que ele não tem um Bolt na mão. Ou pelo menos ele não quis usar. Exato. Né? Mas te garantiu um turno extra que está garantindo um outro turno extra. Exato. E agora, por exemplo, você vê nessa jogada, ele, para evitar o Lava Dart, porque ele sabe que ele pode desencadear muita coisa, ele já dá o flashback, porque ele sabe que ele tem um segundo na mão que garante ele não deixar o Tribe dele morrer agora. Comprou a Apostle's Blessing, que é outra carta que ajuda demais essa situação, e ele tá com 7 cartas na mão. Então, assim, o Mono Red, ele tá em alerta total agora nessa situação, porque se ele tomar é que eu não sei se ele vai ter mana suficiente para fazer tudo, fazer o Prismatic e fazer o Inside Out, né, que ele vai precisar de 5 manas. Mas, assim, talvez o plano do Joe nem seja esse, ele seja queimar o Prismatic. Sim, com certeza. Agora nesse turno, atraindo o Mono Red de volta,
para no turno seguinte ele fazer o flashback do Prismatic e aí sim ter chance de poder levar essa partida. A gente pode comentar que o Joe comprou muito bem 2 Prismatic seguidas. Por outro lado, ele deixou de comprar terrenos. Sim. Então, assim, ele tá conseguindo controlar, tá conseguindo ali tentar estabilizar o jogo a 10 de vida. Ele tem as cartas para combar na mão, mas ele não consegue jogar tudo. Sim. Né? Sim, então ele tem esse pseudo problema que ele tem muita carta boa, as Prismatic, por exemplo, e isso faz com que ele não tenha mana para jogar todas elas. Exato. Agora aconteceu a jogada que você comentou. Ele evitou o Chain Lightning pelo Prismatic e o Luiz Felipe já veio com o raio. E aí ele conseguiu fazer o que a gente imaginava que poderia acontecer, que é com o Prismatic na pilha ele ter resposta, porque a gente viu que o Joe ele tinha um Dispel na mão. Uhum. Então talvez assim, como ele só tinha um Dispel de interação, realmente era a opção que ele tinha, resolver esse Prismatic, porque ele sabia que ele poderia segurar. Talvez talvez a jogada do Joe poderia até ser um pouquinho diferente. Ele fazer o Prismatic na manutenção do Luiz Felipe, sabendo que a possibilidade dele era melhor se esse Prismatic resolvesse nesse turno. E aí colocava em xeque o Luiz Felipe, porque ele tinha o Fire Blast na mão, acho que ele tinha o raio na mão e acabou dando o top deck do Chain Lightning. Então, assim, poderia ser uma forma de ele colocar a pressão pro Luiz Felipe e ele ter menos opções para poder lidar nesse turno. Bom, é uma play chata pro Mono Red, essa é a verdade. Mas a gente já acabou de ver que ela é ganhável com 2 Prismatic. Sim, né? sim. Ela é ganhável. Então agora, como você disse, eu não consigo ver a lista dele ainda. Ele tem ou não, por exemplo, o famoso Flare Pen. Mas pós-side, né? A Hydroblast é um problema bem grande pro Mono Red também. Sim, atrapalha. Porque assim, o Mono Red ele não vai ter opções específicas contra o Tribe, como a gente comentou, a mesma forma que você não tem contra a Infect. Mas assim, ao mesmo tempo, o Mono Red não lida com bichos grandes. Exato. Ele não tem cartas para poder. Ele não tem um cash down, ele não tem um journey para poder lidar. Então, assim, isso no pós-side me parece que fica um pouco melhor para o Tribe conseguir lidar com esse Mono Red. É claro, as Pyros vindo do Mono Red podem atrapalhar um pouco essa matemática, né, de poder proteger ali o seu combo, né, vão anular o Inside Out e tudo mais. Mas a grande chave pro Joe é que o Mono Red não tem card específica para lidar com o Tribe na mesa. Né? Porque no dano vai ser difícil de Mono Red conseguir. E se ele quiser entrar nessa linha de causar dano no Tribe, é muito melhor pro Joe nessa situação, Nossa, né? Quanto mais raios ele der no Tribe, melhor. Você troca uma carta da sua mão por 3 de vida? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, para ele é muito bom. Ainda mais se ele usar o Whiteout na lista, né? Então, assim, facilita bastante a vida do Joe nessa situação. Me parece que o Luiz Felipe entendeu, ou pelo menos conhece o deck, né? Porque eu não vi ele gastando burn nenhuma vez no Tribe. Então, isso pode facilitar a vida do Luiz Felipe para esse G2 e ele ter chance aí de conseguir sobreviver ao Tribe. Exatamente. A gente comenta sobre o jogador às vezes não saber, mano, o que eu vou fazer aqui? Se ele sabe o que ele vai fazer, ele tá muito bem no jogo. Exato. Porque assim, esse é um tipo de deck que você saber o que você espera do outro lado talvez metade do caminho para você ter chance de ganhar. Né? Não quer dizer que você saber o que esperar vai resolver a sua vida. Mas te dá ideia, te dá um caminho. Porque se você conhece, partindo do pressuposto que você conhece o seu deck, se você conhecer o outro, equilibra muito mais a partida. Que é a ideia do metagame. Por que essas leituras de metagame faz diferença nos campeonatos? Porque você sabe. Ele tem 2 manas abertas. Beleza. Vai vir um cast down, ele pode ter 2 Galvanic, ele pode. Então, assim, você consegue mapear as coisas. No Tribe, um deck fora, você não tem essa possibilidade. O famoso jogar em volta. Exatamente. Jogar em volta da situação. Então, assim, isso facilita muito. E aí, por exemplo, a gente tem uma situação que o Joe sabe o que esperar do Mono Red. Exato. Então, assim, se o Luiz Felipe não souber as techs que eventualmente o Joe vai ter, que é muito conhecido por ter essas techs em sideboard, realmente pode ser um facilitador aí pro Tribe abrir um caminho e ganhar. E agora tem a questão da play draw também, né? Que para esses tipos de deck, a play é muito importante, né? Bom, a mão do Joe aparentemente já vem bem. Temos uma Hydro ali, mais manas para jogar. Mono Red já muligando muito rápido.
Ou sem terreno ou muito terreno, muito rápido. O Joe me parece que ele vai equipar, né? Porque ele tá na play e o Luiz Felipe já tá embaralhando, então me dá a entender que ele parece estar com 2 terrenos ali. Aquelas 2 brancas ali do final. Eu não consigo identificar. Não sei se é prismática, são 2 cartas brancas lá no final. Ó, Ponder. 2 terrenos. Parece que ele tá com muito terreno aí, não tem? Tem 4 manas, um Ponder, uma Hydro e uma carta que eu não sei. Terreno, um Ponder, Hydro. Essa aqui é terreno e aqui é a verde do combo. Whiteout? Parece que é. Porque acho que é a única carta verde que normalmente esses decks jogam, né? Uhum. Então, assim, o Joe tá com uma mão que ele não tem recurso para vencer. Né? Então ele vai ter que jogar no plano de controlar a partida. Né? Ele comprou outro terreno, então assim, complica um pouco aqui a vida do Joe. Mas assim, coloca uma interrogação também na cabeça do Luiz Felipe. Dependendo, ligando a 6, se ele não tiver muito recurso ou tiver limitado, talvez a forma como o Joe encarar essa partida pode também atrapalhar a vida do Luiz Felipe, né? Uma outra coisa aqui, o Joe, acho que ele tá aqui confiante muito nesse Ponder. Sim. Ele tem o Ponder e tem as manas pra... um Brainstorm, desculpa, gente, é um Brainstorm. E a mana pra embaralhar aquele monte de terreno. Lá. E melhorou 100% a mão do Joe, né? Foi sensacional. Porque, assim, tudo que a gente falou foi anulado agora. Né? Mais uma vez. Mais uma vez, queimamos a nossa língua. Acho que já tá com cara que vai ser assim, Foguete. Pelo visto... Eu vou te falar uma coisa. O dia vai ser longo. Então, o Joe, ele pegou no Brainstorm o Inside Out, um Prismatic e eu não lembro qual foi a outra. Pré-ordem. Um pré-ordem. Aqueles... Secret Lair, né? Secret Lair. Então, assim, resolveu a mão dele. Resolveu no sentido de que agora ele tem como ganhar no próximo turno. Não. Mas agora, a jogada do Luiz Felipe, que é o quê? Agressivar, já talvez ele consiga... Ele tem recurso, ou ele tem condição de procurar recursos para segurar esse ímpeto do Mono Red, né? E aí embaralhou mesmo, né? Ele conseguiu dar aquela filtrada. Que o sonho do Brainstorm, né? O sonho. Brainstorm com fete. Joga 2 terrenos, compra 3 cartas úteis e fé. É isso. Boa tarde aí pro Oloro, boa tarde pro Luciano Sasaki. Estamos apenas na rodada 2 de 8 rodadas. De pelo menos 8 rodadas, sem contar o top 8, né? Exato. Porque, como a gente falou da premiação no começo aí, o campeão ganhando 3K, o segundo colocado ganhando 2 ali, cara, existe a chance da galera não querer splitar, né? Então pode ser aí que o pessoal queira jogar esse top 8, porque a diferença tá gritante aí nos valores e, como a gente falou, né? É no Pix, né? É no Pix. E o Mono Red, né? Todo mundo pra cima. Todo mundo pra cima tomou o primeiro Prismatic, né? Tá. Eu achei que 2 manas era bem. Eu juro pra você que era. O Luiz Felipe, por ter me ligado, parece que ele tá com 2 ou 3 cartas na mão. Então, assim, talvez esse Prismatic tenha comprado o tempo que o Joe precisa, né? Ele ainda não tem criaturas em campo. Comprou um Dispel que é legal. E ele tem uma Hydro que tem que ser dada. É outra Prismatic aqui, não, né? Essa Hydro tem que ser dada no termo pra não ficar pingando dano ali. Esse termo é a criatura que precisa morrer o quanto antes, né? Talvez ele espere o turno dele, porque eu acho que ele tem um Dispel, não tem? Ele jogou Dispel pro fundo, tá? No pré-ordem. Ele preferiu ficar com o Ponder. Fez o Ponderzão bonito. Outro Ponder. Nossa, de novo. O Seeker é bom, hein? Seeker é uma máquina nesse deck contra o Mono Red. Seeker com a Prismatic de backup... É sensacional. Agora tem que ver se ele vai conseguir, tipo assim, resolver. Porque assim, a mesma coisa que a gente falou no G1. O Joe tinha tudo e não conseguiu resolver tudo. Exato. Né? Ele morreu antes disso. Exato. E aqui ele tá 16 de vida ainda, pelo menos. E ele tem boas cartas, boas situações. Ele prefere embaralhar, não pegou nenhuma.
Ele tem boas cartas, ele fez a Prismatic, ele tem uma Blue na mão, ele tá legal. Só que assim, ele não tá interagindo. Não. Além da Prismatic. Exato. Ele ainda tá com bastante vida, né? Ele tem 16 de vida, mas ele tem 3 criaturas atacando. Ele não tem nenhuma para defender. E ele sabe que esse Seeker agora não ia ganhar muito tempo para ele, né? Porque ele é só roubar o Prismatic e talvez tomar 2 emoções e acabar perdendo, não conseguindo ganhar nada de vida, né? Então talvez o plano do Joe seja realmente aqui. Ele acabou gastando as 2 azuis dele, não teve mana para poder resolver o termo. Isso é um problema nessa situação, né? Porque aí o Luiz Felipe pode encadear várias mágicas aí, causar danos significativos ali no Joe. Então, assim, esse turno é importante para poder ver como é que isso vai evoluir, né? 1 do termo, 2, 3, 4, 5, 6 de dano nesse turno. E o Joe, assim, tipo, aberto. Mano, faz o que você quiser, é tua chance, né? Esse é o turno fundamental pro Luiz Felipe se colocar à frente. Né? Se tem um momento que ele tem que ser agressivo, é neste turno, né? O Kramer ali fez aquele comentário, né? O Brainstorm é a carta mais poderosa do Magic com a Fett na mesa. Exato. É muito bom. Realmente. É o que, na teoria, né, a gente tava esperando que ajudasse o Joe. Ajudou, mas a gente disse, ele não fez um bicho branco ali. Eu não sei, talvez eu teria feito... A minha play seria ficar com o Seeker, fazer a segunda mana, conjurar o Seeker desse turno, e passar de Prismatic Seeker. Na minha upkeep, já que eu não queria aquelas 3 cartas, eu estouraria essa Fett para não comprar aquelas 2. Sim. Eu teria Seeker com Prismatic de backup e agora eu voltaria com o Seeker na mesa, com minha Hydro trigando ele, fazendo mágicas. Ele comprou outra Prismatic. Dispel, ele tá bem a mão dele. Só que ele não tá conseguindo, tipo, ele tá apanhando na mesa. Exato. Esse é o grande problema. Porque ele vai ter que gastar Prismatic com a informação da mesa, sem saber o que o Luiz Felipe tem na mão. Uhum. Então, assim, ajuda, ele ganha tempo, etc. Mas pode não ser o suficiente nessa situação. Esse play não foi errado, ele ficou com a mana incolor, tendo Dispel e Blue na mão, ó. Ele teria que ter ficado com a mana azul. Olha, o Goid, tivemos 145 jogadores hoje, mano. Obrigado. E resolveu. Ok, 2 de vida. É muita vida. Outra Prismatic, mas o termo tá virando e desvirando. Esse termo tem que morrer. Então, esse termo não pode virar o próximo turno na mesa. Apesar de que o Luiz Felipe acho que tá com uma carta na mão, 2 no máximo, ele ainda consegue. Então, eu não sei se essa é a melhor saída. Na upkeep, Prismatic. Se tomar 1, vai a 1 de vida. 1 de vida é muita vida nesse momento. Só que complica, né? Mano, e novamente, né? Ele tá segurando ali a land pra quando ele for ganhar, por exemplo. Mas eu tô pensando primeiro em sobreviver. Sim. Eu acho que eu já teria queimado esse terreno nesse momento. Eu não teria ficado com ele, virado ilha há um turno já. Sim. Eu acho que naquele turno do Seeker que ele não gastou o terreno, eu já teria queimado esse terreno pra poder ter resposta. Descartou uma. Porque se o Luiz Felipe tiver uma mágica qualquer, ele ganha. Sim. Precisa resolver a mágica. Precisa ter uma mágica. Exato. 2 e na tua circunstância, né, o termo pode ganhar a partida. Exato. Né? Ele nem precisa fazer muita coisa mais. E agora é uma situação ruim, porque se ele te comprar uma mágica, por exemplo, nesse sangue, nessa ficha de sangue, complica demais, porque ele vai desvirar o termo e ele vai causar o dano do termo. Porque, na verdade, é o seguinte, o Joe precisa jogar essas 2 que ele pegou pro fundo, dar o top deck de uma criatura branca para ter Prismatic e fazer a Blue no termo. Ele tem que ter... Se ele não comprar a criatura branca, ele já perdeu. Ele chegou num cenário onde ele não conseguiu evoluir com os recursos que ele tinha na mão. Porque vários deles compraram... aquele famoso Ponder para Pre-Order, Preordain para Brainstorm. E acabou... Olha lá. Ele tá nessa situação. Porque agora, por exemplo, ele não tem o Blue ativo. Novamente, né? Ele achou a mana branca. Então, se ele fizer o Tribe e fazer a Prismatic na upkeep, o termo desvira. Acabou. Sim, acabou. Né? Então, assim... Tá sendo bem punido, talvez. Tá sendo bem punido. Por ter mantido a mana em jogo. Exato. E aí ele tá numa situação que ele não consegue fazer... Pior que ele consegue... Então, aí ele tá numa situação que é o quê? Ele não consegue ter a mana branca e azul ao mesmo tempo agora. Exato. Porque ele comprou Mesh Barons. Então, por exemplo, se ele tivesse mantido ali, ele poderia
até queimar esse terreno pra Se poder... ele comprou Ash Berries, ele pode ciclar Ash Berries, buscar a azul, que ele não fez a mana do turno ainda. Aí ele vai ter a branca pro Tribe e a azul pra já matar. Não, mas aí ele não consegue gerar mana aqui, porque isso aqui não gera mana, né? Esse aqui é Evolving Wilds. Ele é igual Evolving Wilds. Não gera... Verdade. Punidaço. Unidaço. Então, por exemplo, aí ele vai pra linha do Tribe. E acabou, né? Desvira. Ele vai virar. Preveniu. Ele vai dar... Se o Felipe tiver uma instante, acabou. E... Não tinha um instante. Não, demorou. É a regra de 3 segundos. Se deu 3 segundos, ele não te deu raio e resposta, não tem. Não tem. Então, realmente, aí o Joe acabou conseguindo segurar mais esse turno. Uhum. Mas, de novo, ele tem uma situação que ele deveria queimar esse Escape Tunnel. É claro, agora a gente tá naquele ponto. Podemos queimar nossa língua. Ele pode ganhar na volta. Mano, eu acho que é essa a linha dele. Tipo assim, fiz o que eu pude, agora eu quero ganhar. Porque então, senão ele vai perder. Exato, porque o Luiz Felipe agora, ele se tapou. Então, assim, o que ele vai ter? Ele não tem opção, ele não tem Lavadarte, que ele já gastou Lavadarte do cemitério. Então, assim, o Luiz Felipe tá totalmente à mercê do que o Joe comprar. Então, assim, pode ser que tudo que o Joe fez, que levou ele até esse momento, se pague nesse momento. E é o que ele vai pra linha. Ele fez uma coisa que eu falo muito sobre os jogadores. Que às vezes a gente só se preocupa em não perder. Em momento algum a gente pensa em ganhar. Exato. E o Joe pensou em ganhar. Tipo, mano, se eu vou perder, eu vou perder. Mas primeiro eu vou tentar ganhar. Exato. Tá? E ele foi pra essa linha. E ele vai fazer isso agora. Exato. Então complica bastante a vida do Luiz Felipe. Porque, assim, o Escape Tunnel que ele não gastou vai estar em campo, vai resolver, porque ele vai conseguir deixar ele imbloqueável, e aí o Squadron Hawk faz o papel dele, que é encher a mão do Joe, e provavelmente ele vai ter no mínimo aí as 7 cartas para dar os 21 de dano no Luiz Felipe. E ele tem a cartinha verde, que eu sempre esqueço o nome, né, para sacrificar 3 terrenos nevados e trazer de volta cartão de novo. Lembrando que ele deu o Inside Out, mas ele ainda não descartou nada. Então o Tribe ainda está com 0 de poder e ele consegue ativar o Escape Tunnel no Tribe. Uhum. E aí começou 3, né? Ou uma vez, 2 vezes. Daqui. Ó, inclusive, acabamos de receber a informação aqui da galera da Monte. E tem muita coisa sendo cadastrada da Pauper no site, tá? Então aproveita, usa o cupom aí Foguete05 ainda, e ainda ganha desconto enquanto o Joe leva esse G2. A gente vai sair hoje à tarde, mano, sem língua. E não é de tanto falar, é de tanto falar coisa errada. E a gente falou, e exatamente a carta que ganhou o jogo foi a que a gente falou que ele deveria ter queimado. Mas assim... A gente precisa... a gente leva na brincadeira essa questão, mas assim, são decisões que o jogador tem lá que a gente não tem aqui, né? O feeling do deck, né? O feeling do deck, a gente não conhece a lista inteira dele, tem a experiência de cada jogador nessas partidas. Então, assim, o Joe, como um cara experiente, ele sabe, se ele jogar safe, ele provavelmente vai perder. Uhum. Né? Então, assim, talvez ele tenha arriscado demais, claramente o resultado mostrou o contrário, né? Então, tem o fator sorte, o Luiz Felipe, se tivesse comprado uma estante, teria ganhado o jogo, etc. Mas são tantos cis que a gente... a graça do Magic é essa, né? Uma coisa legal é que esse feeling, né? Segundo o Rubinho, o Joe tem pelo menos desde 2018, né? Realmente. E mais uma vez a gente prova, né? Que 1 de vida... É a danada da... Mano, se você tem 3, o cara te dá o raio. Mas se você tem 1, não fecha a matemática. Não fecha. O Mono Red não sabe lidar quando o cara tem 1 de vida. Eu me pergunto nessas partidas, quando, por exemplo, eu sou o Mono Red, tá? Ou no Magic Online, quando o cara tem lá... Ele ganha o jogo de mim com 10 segundos no relógio, né? Ou nesse caso, o Luiz Felipe perdeu com 1 de vida ao oponente. Que hora... que eu não causei 1 nele. Sabe, se você rever o jogo,
teve algum momento que falou, mano, se eu tivesse feito talvez essa play aqui, teria causado esse 1 em resposta. Exato. Seria o suficiente. Às vezes esse 1 de vida é muita vida, foi em algum erro que eu não sei lá, eu não percebi, né? Vamos falar que é um erro do jogador, mas faltar esse 1, mano, não dava pra ter causado esse 1 em algum momento. Por exemplo, se a gente for usando agora, a gente já viu, então é fácil a gente tomar a decisão. Por exemplo, se ele, naquele turno que ele fez Chain Lightning e gastou o Lava Dart e o Raio, se ele tivesse esperado e feito isso no turno do Termo, depois que o Termo entrou, ele teria ganho. Ele poderia, por exemplo, nesse momento, uma play, que às vezes ele não teve essa noção, ele não precisa pingar 1. Sim. Naturalmente eu vou pingar esse 1 em você. Sim. Eu não vou fazer nada, eu tô batendo. Deixa ele decidir. Você tem que dar Prismatic. Ele errou ali. Ele voltou o turno pra ele mal comprou a carta. Ele já pingou 1. Ele tomou a Prismatic e não conseguiu nem bater. Se ele bate com tudo, ele ganha o jogo. Sim, porque ele ia bater, o Joe não ia ter bloco suficiente, ia ter que gastar a Prismatic, e aí toma um termo em resposta. E aí não tinha o que fazer pro Joe, né? Então, realmente, assim, é aqueles momentos que a gente fala, por exemplo, o Joe foi beneficiado pelas decisões arriscadas dele. E o Luiz Felipe foi penalizado pelas escolhas safes que ele tomou num deck que normalmente precisa ser agressivo. Podemos, talvez agora, né, que acabou, a gente pode falar que isso foi uma misplay, porque tava tão ganho, né? Tão ganho que ele perdeu. Exato. Parece bobeira, mas porque assim, às vezes é aquele cenário onde fala assim, tá tranquilo, não tem o que o oponente fazer. E aí você se precipita e acaba tomando uma decisão que agora a gente consegue dizer que é errada, mas às vezes ela só é pobre, ela só tem essa situação que, tipo assim, onde eu tiro mais benefício. Antes do torneio começar, conversei com bastante pessoas e tava trocando uma ideia com o Felipe Emar, que é do nosso time da Monte, e falando sobre jogatinas e tal, que é muito bom jogar um torneio grande. Só que é nesse tipo de torneio grande que a gente dá uma separada no público. Sim. Aquele player, como foi esse caso só, tá? Do Luiz Felipe, que não vamos julgar ele. Esse caso só. Você jogar no automático. Uhum. Ele jogou muito no automático. Exato. O que é esse muito no automático? Ele falou, mano, eu sempre viro e causo um e ganho. Hoje não. Hoje, se ele pega as cartas, ele respira, ele fala, beleza, eu vou bater. Já tô ganhando. Sim. Se ele quer a Prisma, porque ele tem que ter só a Prismatic. Ele não tinha outra opção. Entendeu? Ele não tinha outra opção. Foi só falta de respirar um segundo. Né? E aí, às vezes, a gente joga muitas vezes, com o mesmo baralho. Você é muito bom naquilo, você sempre faz essa. É igual quando você vai pro trabalho. Todo dia você vai por aquele caminho. Todo dia você vai por aquele caminho. Tem momentos que você vai que você nem percebeu que você passou ali. De tão acostumado que você é. Sim. O dia que você vira na rua ao contrário, nossa, te buga a mente. E foi o que aconteceu aqui. Você jogar muito de Magic no automático é uma diferença entre você e um pro player. Exato. Porque assim, todos têm o conhecimento das cartas. Todos sabem o que ela faz. Então, tipo assim, é óbvio que o termo tá ali para ser virado. Mas o momento, o timing, a melhor forma de tomar a decisão não é só tomar a decisão. O exemplo agora é a jogada do Joe, né? O que ele fez? Ele gastou um inside out em cima de um Kessig. Poderia ter sido num combate, poderia ter sido uma outra situação para trocar com o Kessig. Então, assim, é você procurar a melhor forma de utilizar as cartas que você tem disponível. Ele usou inside out como uma cantrip, né? E às vezes isso vai dar aquela carta a mais que ele consegue descartar para dar um letal com o Tribe, por exemplo. Você quer ver um exemplo agora? O fato do Joe não ter em momento algum buscado um terreno. E manteve a land na mesa. Nós, no automático, já teríamos sacrificado aquele terreno há muito tempo. E não teria land para não teríamos ganho depois. Exatamente. Entendeu? O fator jogar em volta, o fator não estar no automático ou algo assim. Né? E o Paçocas mandou ali, né, que nós temos muito isso do automático. Por exemplo, o cara fez, mana bicho, você tem a remoção, você já mata e vida que segue. Porque você sempre mata o bicho. Exato. Às vezes você não precisa, você pode dar um bloco. Uhum. Sei lá. Então, às vezes a gente tem que conseguir tirar esse 1% ali de diferença foi nesse jogo. Entre o Joe não ter estourado o terreno e o Luiz Felipe não ter atacado.
Exato, né? Então, assim, são micro decisões assim que fazem diferença e, como você falou, é o que pode determinar, além de vitória e derrota, o que é um jogador profissional, um jogador que faz excelentes resultados, de outro que sempre bate na trave. E Uhum. às vezes não é no conhecimento dele de regras, conhecimento de jogo, é simplesmente otimizar as próprias decisões. Aí eles estão tirando Não, eu acho que já foi feito 2 Voldaren, porém só tem uma Blood na mesa. Tá, ok. Tipo, esquecemos. E aí, juiz, pode pôr a Blood? Não pode pôr a Blood? Né? Se eu não me engano, esse trigger é de responsabilidade dos dois. Sim. Posso falar uma besteira. E aí, se eu não me engano, o juiz vai falar pro Joe, nesse caso, né, pro oponente, mano, você deixa ele pôr a Blood? Beleza, coloca a sua Blood aí. Porque já passou. O Luiz Felipe sempre vai votar em 5. Sim, não precisa nem perguntar muito pra ele, né? Posso pôr 3. Se quiser pôr mais uma, não tem problema. Mas aí é o oponente que decide se ele vai colocar essa Blood ali ou não. O jogo agora tá um pouco mais complicado pro Joe, né? Se não me engano, o Luiz Felipe me ligou a 6. Então, na play, ele tá com 1 ou 2 cartas na mão, provavelmente, né? E só que ele tem 2 Cassigs em campo. Então, assim, essa é uma carta que, em múltiplos, complica demais, porque cada raio são 5 de dano, cada Chain Light são 5 de dano, cada Lava Dart são raios, né? Um Lava Dart causa muito dano ali. Sim. São 6 de dano aí, né? Exato. 6 de dano por uma mana. Por uma mana. É muita coisa. Então, assim, o Joe agora coloca o primeiro Tribe na mesa, né? Ele parece que tem outro Side Out na mão, tem outro Prismatic e um Escape Tunnel. A verdade é que a mão do Joe é muito boa. Mais uma vez, pra mim, entra na situação. Ele precisa de tempo pra fazer tudo o que ele tem. Sim. Que a mão dele é boa. Ele tem Sim. Prismatic, além da do cemitério. Ele tem mágicas na mão. Ele tem o terreno pra dar o imbloqueável quando ele for ganhar. Ele tem várias situações de jogo onde ele... Tipo, você consegue visualizar a vitória dele. Sim. Ele tem tempo pra tudo isso. Ele tem 14 de vida e olha a board do Mono Red. Sim. E até sobre decisões de novo, ele tem o Escape Tunnel na mão. Ele não fez o quarto terreno. Ele poderia ter feito. Porque ele já tinha 3 em campo, então assim... Vai que, por exemplo, o oponente subiu um Haze ali. Sei lá, quem tem medo, né? Quem tem medo. Então, assim, são formas de, por exemplo, talvez ele nem tá com medo do Haze. Ele pode estar pensando assim, eu não vou dar informação pro Luiz Felipe que eu tenho como dar imbloqueável. Opa. Né? É o convite, né? O convite que dá imbloqueável ali. De casamento, ele vai dar um draw, pode também dar um imbloqueável. E essa é uma carta boa, porque assim, ele pode fazer, por exemplo, um terreno que gere mana, que eu acho que ele não tem um terreno. Ele tem uma branca na mão. É uma branca aqui, a segunda dele ali, ó. Planície. E outra coisa, você vê, né, que, por exemplo, o Luiz Felipe, a jogada do Joe, olha, você vê a leitura, né? Ele não fez o terreno para não dar informação, correto? Sim. O Luiz Felipe não bateu com tudo. Porque não vale, até porque vai morrer um Voldaren. Vai trocar um Mas, Voldaren. mano, quanto mais dano eu te encaixar, não adianta blocar, porque eu não vou conseguir blocar mesmo. Exato. E o Joe tá nessa, porque, por exemplo, lá, ele tomou os 3 de dano, né? Ele forçou... o Joe agora ele estoura porque ele tem um segundo na mão e ele tem o convite de casamento em campo. Então ele sabe que ele consegue garantir o imbloqueável e vai fazer a quarta mana, que é muito importante na situação. Porque ele vai precisar de 2 pro Inside Out, e aí talvez ele precise de 2 proteções, né? Um Dispel ou uma coisa do tipo. Então ele vai ter mais mana, que é o que aconteceu no G1, por exemplo, foi um problema dele, foi ficar travado na terceira mana e não ter opções para poder gastar os recursos que ele tinha na mão, né? Exatamente. Um bom jogo pra gente ver aqui, né? A rodada 1 foi muito legal, e a rodada 2 também está sendo aqui muito bem jogada, inclusive, né? Muito recurso sendo utilizado, sabe? As plays sendo bem feitas. Tá muito da hora isso aqui. A gente comentou no G2 da onde poderia ter sido um de dano poderia ter acontecido. Por exemplo, talvez pode chegar uma situação onde ele fala, pô, talvez eu tinha que ter perdido esse Voldaren para poder forçar esse 1 de dano, e esse 1 de dano pode ser importante lá. Né? Assim, o Mono Red tem as mágicas de 3 de dano e tem o Lava Dart ali que causa 1 de dano. Então, assim, todos os pontos de dano são muito importantes. Então,
tudo isso pode atrapalhar na matemática ali do Mono Red. Principalmente num cenário, a gente já tá ali no quarto, quinto turno, ele já não tem tantas cartas na mão, ele não tem um synthesizer para poder tentar tirar mais algum recurso. Então, assim, pode ser um fator que defina a partida, o fato do Lucebir não estar atracado com o Voldaren, por exemplo, também. E eu vou te falar, eu acho que o Joe já tá no modo Nazaré Tedesco ali de contas, viu? Já tá nas contas, né? Ele já tá falando, se eu descartar 3, 4, fazer essa mágica, eu não vou conseguir bater os 21 que eu preciso. Aqui já tá imbloqueável, mas ele tá me batendo, já tô a 8. Muitas contas para fazer nesse momento. É uma diferença, por exemplo, entre ter a opção de, por exemplo, ele tem que. Se ele bater com o tribe dele, ele tem que ter um outro para se proteger. Uhum. Só que aí, tendo outro para se proteger, ele gasta carta da mão para crescer o que ele tá ganhando. Exato. Então ele fica nessa troca, que é. Eu vi que ele comprou um terreno, o Luiz Felipe. A primeira da mão dele é um terreno. Ah, sei lá, descartou para comprar uma. Ele não deixa a gente ver. Tá escondendo, ele fez um passe, ele descartou os duas fichas de sangue, né? Pra poder. E ele comprou um Red Elemental, se não me engano. Não, é terreno. Esse primeiro terreno? Ele comprou terreno. Parecia um Red Elemental. Agora a outra que ele comprou no draw, bicho. É um Tomb Raider. Bicho é mais ou menos, né? Ele pode dar um bloco. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente tá numa situação em que o Luiz Felipe de novo ataca com quatro criaturas, né? Deixa os Voldaren, né? Que morreriam, né, facilmente pro Tribe. E o Joe ali fala que vai tomar na verdade, 5 de dano, né? Porque o Tomb Raider tá como diria, aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Se 1 de vida é muita vida, 3 então é um caminhão de vida, né? O Joe foi para a linha de estourar o segundo Escape Tunnel, né? Para ter mais opção ali e também para dar aquela filtrada no deck, né? Para evitar de vir mais terrenos para ele, sabendo que tem o Ed Invitation ali, que ele não precisa do Escape Tunnel para dar o imbloqueável, né? Comprou um Dispel, que é interessante, mas o Joe tá naquela linha. Ou ele ganha, ou vai dar muito ruim para ele, mano. Sim. Ele tá ativando o Ed Invitation, né? Dando o imbloqueável para um Tribe. Se não me engano, ele tem ainda um Prismatic no Grave. Ele tá fazendo o Side Out, né? Dando para dar o draw. E o Luiz Felipe vai responder com o Blue, que provavelmente deve tomar um Dispel. Quer dizer, assim, é a opção do... e ele ainda toma 2 de dano, né? O Joe ainda toma 2 de dano. E aí a gente entra naquela situação de novo, Foguete. Uhum. Ele toma 2 de dano, vai a quanto? 1 de vida. A 1. Onde talvez aquele dano do Voldaren que ele não deu pode ter sido a diferença aqui. Não sabemos se o Joe vai ter carta suficiente para poder vencer, mas a chance é essa, né? O Joe tá pensando se vai deixar anular ou não, porque assim, pela quantidade de cartas que ele tem na mão, pode não ser o suficiente para ele dar o letal, né? Mas assim, não tem muito plano. O Joe não tem muita opção, né? Ele talvez precisa dar esse draw e ver o que vai acontecer. Ele vai a 1 de vida, vai dar o draw do Inside Out. E ele comprou um Ponder. Será que vai pro combo? É um Blue, um Dispel e um Squadron Hawk que ele não tem mana para poder castar. Aliás, ele tem uma mana. Que ele tinha um terreno na mão ainda. O Mono Red tá com 0 na mão? Tá com 0 na mão. Ah, então vai pro combo, né? Ele vai comprar 3 cartas, vai 5 cartas e dá o letal no... E respira aliviado, né? Porque, amigo, que jogo foi esse? E aí, meu amigo Jonathan, Jensen, tudo beleza? Tô com o rabo na mão aqui, né, velho? Jeová. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela é muito importante, que ela foi falada muito já no Magic, no geral.
Eu queria saber a sua opinião sobre essa pergunta que é tão badalada assim há muitos e muitos anos. Ela De vida é muita vida? é muita vida, irmão. Mas brinca com o coração do caboclo, viu? Tá, o cardio tá em dia, né, amigo? Não, o coraçãozão tá em dia, né, bicho? Ah, não tem jeito. Não, foi algo muito situacional. Até falei pro Luiz, cara, o teu erro talvez foi naquele ping do termo que ele quis fechar o jogo e me deu um cenário. Mas antes de passar para ele, eu falei, tá, eu não posso também fazer mexer no Brave agora para dar o bait nem nada, eu tenho que ficar tranquilo como se eu tivesse algo. Deixa ele tentar. Se ele errar, ele roda. Uhum. A gente comentou muito isso aqui, né? Ele fez, Joe, a gente comentou aqui, uma coisa que muitos, e a maioria, incluindo a gente talvez, faça, que é jogar no automático. Ele tá tapado. Ele não tem o que fazer. É só desvirar o termo e pingar um. Todo mundo pensa isso. Total. Tá? Ele fez muito. Se você vai assistir o vídeo depois, você vai reparar até, não sei se você percebeu, ele não queria nem comprar do turno. Ele mal comprou e já vou pingar um aqui. A play ali era ganha dele. Era só fazer o seguinte: meu turno, ok, bato. Você tinha que fazer a prismatic. Em resposta à prismatic, eu pingo um. Exatamente. Eu falei pro Eli, se ele para um segundo e respira e olha, sem ser o automático, ele teria ganho. A tristeza que ele vai ter na hora que ele vê a live depois e vê que, tipo assim... E tem certeza, ele vai descer lá e fofocar pros caras, igual né, no outro jogo. Fala assim, mano, você não acredita. Deixei o cara 2 vezes dar um de vida. Perdi. Vai embora com isso hoje. E tem um fator que é muito o padrão que o jogador demonstra, né? Ele estava fazendo o pingo do termo antes do combate já algumas vezes. Eu falei, bom, ele vai manter esse padrão, eu posso contar com isso. E é isso que me deu a segurança também de passar o turno e falar, bom, como ele trouxe esse padrão até agora, muito provavelmente ele vai pingar o termo antes do combate, antes de qualquer interação. E eu acho que ele não tinha nada de tão valoroso na mão também. Porém, não tinha. Ele comprou bem mal ali. Sim. Porém, eu na minha posição não posso pagar para ver, né? Porque um de vida ainda é muita vida. E como diria, isso que você falou é muito legal, de você ler o jogador, né? Como que ele tá vindo. E como diria meu amigo Carves, naquele momento, acerto era você ter recolhido. Com certeza. Tá? Porque você já tinha. Ali você tava com o jogo perdido. Então você recolhe e fala, mano, parabéns, já perdi. Mas nunca duvide da ramelada do oponente. Né? Ele te deu a oportunidade. Né, a gente brinca, fala ramelada, mas ele fez automático, eu aqui ganhei, perdi. É uma parada de muito de você saber quais são as suas ferramentas, né, Figueiredo? Nessa última jogada aqui, por exemplo, eu poderia não ter feito o Escape Tunnel para filtrar o deck, não descer ele. Quem garante que eu compraria o Dispel também? Existe isso, sabe? Por mais que eu tivesse o Prismatic na mão. Então eu falei, putz, eu talvez possa ter cometido um deslize aqui. Então quando ele fez o Pyro, que eu já sabia que era o Pyro, porque Burn provavelmente não era, ele teve várias situações que se fosse um Burn ele teria fechado o jogo. Eu falei, não, eu tenho que anular o Dispel, contar que no Inside Out eu vou comprar uma Cantrip ou o que eu preciso, por isso que eu até segurei o Ashbangers na mão para fazer o lentezinho ali. Falei, é o Hideout ou, sei lá, um Brainstorm para achar o Falcão e seja o que Deus quiser. Eu não quis, né? Tem que contar com a sorte também de vez em quando. Eu vou passar por ele e fazer uma pergunta aí para você. Fala, Joe. E aí, mestre Eli? Parabéns pela vitória aí. Foi emocionante, né? Tipo, os 2 jogos tiveram vários detalhes técnicos, né? Eu acho que decisões, etc. Eu acho que para quem viu esse jogo aprendeu muito. Aprendeu bastante. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode discursar vários minutos aí sobre essa partida. Mas eu acho que é interessante a gente pontuar aqui. Na primeira partida a gente trouxe o Infect, né, que passa pelo radar de jogadores, e agora você com o seu clássico Tribe. O quanto você acha que é impactante para as pessoas que jogam? A gente sabe que nem todo mundo, né, o Rubinho comentou aqui, quem é de 2018 conhece o Tribe. Quem começou a jogar 2 anos atrás nem sabe que essa carta existe. Né? E assim, o quanto importante para você pegar um deck que você pilota bem, acho que esse é um ponto importante. Você conhece como navegar com ele, e o quanto é importante você
passar por baixo do metagame, não necessariamente com um deck qualquer, mas um deck que você sabe que bate na fraqueza desses decks do metagame. Acho que é muito fazer a leitura, né? Até o player que ganhou o challenge de Tribe as 2 semanas atrás, me fez ficar com a pulga aqui atrás da orelha, porque depois que o Glee foi banido, eu ainda não tinha achado o meu deck. Eu falei, tá, olhando pro field hoje, Madness acho que é o deck to beat de hoje, que é o deck de conforto da maioria dos players. Affinity, com certeza, é uma mesh boa, bem posicionada, então eu preciso lidar com os Krarks. Que caminhos eu tenho para isso? Eu tenho as Bloodside, eu subi uma techzinha, que é a carta do conhecimento, que dá voar pro Tribe. Eu tenho uma outra cartinha ali, que ela dá +2/+2 indestrutível. É uma forma, às vezes, de eu rebolar ali. Mas é muito de leitura, e tem aí muito a roleta russa, que é eu equipar uma mão com Tribe na play e inside out, e ver um terreno virado do outro lado. Então é muito uma aposta, como eu joguei muito com esse deck lá atrás. Eu não tive tempo de treinar, consegui jogar um CLM essa semana, me deu super bom, e aí me deu o conforto que eu precisava. Falei, o resto vai ter que ser meio que na unha, na hora, mas temos um caminho. Sim, e eu acho importante essas questões de tech, você comentou da cártula, o Foguete não viu aqui, ele usa a cártula do conhecimento, aquela que dá voar, para poder evitar os Krark, né? Então, assim, ter essas opções, a gente viu que você usava o Whiteout também, né, que é a carta verde, até o pessoal do chat que pediu para perguntar se o seu oponente chegou a ver o Whiteout em algum momento, ele sabia que existia essa tech ali. Eu poderia ter combado com o Whiteout no jogo 2, mas eu descartei as outras cartas porque eu não queria revelar. É mais uma questão de postura. Falo, bom, ele não viu essa carta, não tem para que eu jogar ela aqui ainda. Então, deixa ela quietinha na mão. Porque uma das vezes que a gente pagou a língua no G2 foi aquele Escape Tunnel, né? Então, assim, eu acho que, usando esse exemplo, eu acho que é importante a gente conhecer muito bem o próprio deck, né? E saber onde você tem que bater na fraqueza dos oponentes. Eu acho que esse é o grande trunfo que você mostra pra gente aqui, né? Com a habilidade de saber pilotar, às vezes nem com tanta experiência atual. Experiência não, né? Vivência atual ali de estar jogando e tal. Mas conhecer como o deck, tipo, as fraquezas e as vantagens do deck é o que você diferencia você e capacita você para estar ganhando de partidas que, se você olhar friamente, às vezes o cara fala assim, não, essa partida aqui é pro mono red, já era, né? Já era, exato. Ainda tem aquela questão, eu preciso de 3 terrenos na mesa. 3 terrenos desvirados para jogar. Porque eu provavelmente vou descartar um Prismatic e deixar ali. Posso fazer um Falcão, uma outra criatura branca para ter a recursividade. E aí é jogar com recurso. Muitas vezes, quando você faz o tribe na mesa, isso faz o oponente já dar 2 braços para trás e falar, opa, peraí. E você tem que saber extrair a vantagem dessa posição, senão você também não faz chover, né? Naquele G3 você faz o segundo tribe, você tem a Prismatic no Grave, né? Então você tem recurso ali para fazer, e o oponente com uma carta só na mão, você sabia que, tipo assim, ali era o momento. Qualquer mágica que ele comprasse ia te atrapalhar por causa do Esquece, e ali realmente era o seu momento de conseguir responder. Eu até lembro que você ficou preocupado ali de dar o dispel ou não no Inside Out. Eu vi aquela questão, a sua ponderação em relação àquilo, e acabou que o Preordain se pagou totalmente comprando os Squadron Hawk, né? E é saber a leitura, né? Ele saber o tanto de carta que eu já vi. Falei, a chance de eu comprar uma Kenkeep é razoável, a chance de eu comprar um Falcão é alta, porque eu não vi Falcão no jogo ainda. Falar, eu tenho que anular aqui e pagar para ver. E aí você tem que ficar tranquilo também, porque se perder, se falhar, fez o que tinha, e é isso. Tamo feliz, todo mundo é vitorioso hoje, né, Joe? É isso. O torneio tá ótimo, valeu, galera. Beijo, nos vemos. Boa sorte aí, mano, até mais. Valeu.